Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura integral da Palavra de Deus. Esse projeto que está sendo uma bênção para a minha vida e eu tenho certeza que para a sua vida também. Eu estou relembrando muita coisa que eu já havia aprendido e tenho certeza que você também está aprendendo muita coisa nova. Talvez você, ao observar, fazer essa leitura comigo, você talvez nunca ouviu certas coisas, talvez você nunca havia passado seus olhos por determinados textos e tem muito mais ainda para a gente aprender. Glória a Deus por isso. Então, busque a sua Bíblia e abra comigo em Josué capítulo 16. E tem um título aqui, diz assim: A herança de Efraim. Josué capítulo 16, verso 1. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para Luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até ao limite de Bet-Oron de baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote, Adar, até Bet-Oron de cima. E vai o limite para o mar com Micmetate ao norte, de onde torna para o oriente, até Taanat-Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai o limite para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Assim, habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém, sujeitos a trabalhos forçados. Título: A herança da meia tribo de Manassés. Josué capítulo 17, verso 1. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Abazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de José, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo sul até os moradores de En-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite, pelo norte. Tocam em Azer e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés e Bet-Sean e suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanak e suas vilas, e os habitantes de Megido
e suas vilas, a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas em um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo seu. Porque tu expulsarás os cananeus, ainda que possuam carros de ferro e são fortes. Título: o resto da terra dividido em 7 partes. Josué capítulo 18, verso 1. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham e corram à terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José no seu norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra, e mo trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor vosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a parte. Gade e Ruben, e a meia tribo de Manassés, que já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Título: a herança de Benjamim, verso 11. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passava o limite a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom, ao lado dos Jebuseus para o sul, e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gelilote, que está defronte da subida de Adunim, que estava defronte da subida de Adumim. Josué
capítulo 18, verso 17, vou repetir. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia à planície. Depois, passava o limite até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. Título: As cidades de Benjamim, verso 21. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezes, Bet-Arabá, Zamaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Gabá, ao todo 12 cidades com suas aldeias: Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Zebus, Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Pois bem, meus irmãos, terminamos por aqui a leitura de hoje. Lemos Josué capítulos 16, 17 e 18 e no próximo vídeo continuamos a partir de Josué capítulo 19. Não perca! Se inscreva no canal se ainda não está inscrito e ative as notificações. Basta clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu fizer o upload de conteúdo novo aqui para o nosso canal. Também deixe o seu like no vídeo, é muito importante você deixar o seu like, é muito importante você comentar, deixe sugestões para os próximos vídeos, o que você está achando, o que você está achando da análise de livros. Falando nisso, tem muito tempo que eu não faço uma análise de livro aqui no nosso canal. E também compartilhe este vídeo nas redes sociais, porque tudo isso ajuda bastante no crescimento do canal e faz com que o YouTube ofereça para mais pessoas o nosso conteúdo. Um grande abraço, eu conto com você nesse projeto, Deus te abençoe em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado!